Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma meditação de hoje? Bem, o tema de hoje é concentre-se em Deus. Primeiro, você já meditou, já pensou, refletiu o quanto nós somos privilegiados? Bem, há um tempo atrás, eu assistindo The Chosen, esses filmes, essas séries, né, que traz um pouquinho da vida de Cristo na Terra, e realmente eu me peguei pensando assim, nossa, que privilégio devia ser ter vivido aqui na época que Cristo passou pela terra, né, como homem. Hoje a gente crê que Deus sim está conosco através do Espírito Santo e Ele nos ouve, Ele está presente com a gente em espírito. Mas eu fiquei pensando, poxa, que privilégio que devia ser viver na época que Jesus, né, a época de Lucas, Mateus, enfim. Mas logo que eu fiquei pensando nisso, me veio também uma luz, sabe? Me veio um conforto no meu coração. Que privilégio nós temos de viver hoje. Porque pensa bem, quando Jesus veio na Terra, tudo estava em processo, tudo estava se cumprindo, tudo estava acontecendo, né? As profecias, o que estava escrito, as escrituras, a reconciliação estava em processo, né, entre Deus e o homem. E muitas pessoas sabiam que Jesus iria passar por ali. Era aquele esforço para as pessoas poderem ver onde Jesus ia passar, né? Alguns subiu numa árvore, outros gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes não iria conhecer Jesus, às vezes não iria conhecer a história de Jesus, às vezes ela iria se apegar ao milagre, a conhecer o milagre, mas não conhecer a história inteira que existe, né, através da vida de Jesus, né, através do que Ele ensinou pra gente, né, sobre o projeto de salvação e todo o projeto de transformação que Ele deseja para nós. A gente acredita que vai haver, né, um momento em que todos nós vamos morrer e que todos nós vamos se encontrar com Deus, se encontrar com nosso Senhor. Só que nesse encontro nós cremos que vai haver um juízo final, onde uns vão para salvação eterna e outros vão para condenação eterna. A gente vai ter que responder sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós fazemos. E olha que maravilhoso, a gente hoje pode se nutrir, a gente pode estar aqui como um vídeo como esse, como uma reflexão num dia em casa, lavando uma louça, meditando em toda a palavra de Deus, em tudo que Ele deixou para nós, de como foi essa reconciliação de Deus com o homem. A gente já ouviu sobre a morte, a gente já pode crer em todo o processo, porque toda a jornada de Jesus Cristo na Terra, para a gente se reconciliar com Deus, já foi feito. Então olha que privilégio, que maravilhoso. A gente já tem acesso a tudo o que foi feito, e não em parcelas, em partes, né? Como os povos antigos tinham acesso a poucas informações. Jesus vai passar por ali. Eu vou me preparar para ir até lá. Ou outras pessoas imaginam: mas quem é Jesus? Mas por quê? Por que ele está aqui em Nazaré? Por que ele está aqui? Enfim, a gente pode pensar que, como nós somos privilegiados, a gente tem o registro completo, e não só o registro, mas todo o processo às nossas mãos, onde a gente pode aprender e melhorar, para quando a gente chegar no juízo final, a gente poder pensar que a gente teve acesso ao conhecimento, que a gente teve acesso ao que Deus fez, ao que Deus faz, e a gente decidiu ser uma pessoa boa, a gente decidiu fazer o melhor. Imagina só que miserável seríamos nós se a gente morresse no pecado
que a gente vive e viveu. Só que se de agora em diante, eu tenho percepção, a consciência de que algum pecado eu preciso me afastar, olha que maravilhoso, a gente ainda tem tempo, a gente ainda tem como mudar, né? Porque a gente tem toda a trajetória, tem todo o processo cheio de instrução, né? Vamos dizer, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como a gente chegar e dizer, eu nunca ouvi isso. A gente tem tanto o primeiro mandamento como todo o caminho do processo. Então, como a gente tem que fazer? Então, tem sobre o jejum, tem sobre os pecados, né? Sobre tantas coisas que Jesus ensinou pra gente, sobre onde a gente deve colocar o nosso coração, né? Onde a gente precisa dedicar nosso tempo, nossa energia. Então, olha que maravilhoso, a gente já tem tudo completo. De novo, as pessoas antigamente foram muito privilegiadas, com certeza, em ver Jesus Cristo, Ele como ver o Filho de Deus como homem. Mas nós todos vamos ter de novo esse privilégio se a gente permanecer firme e fiel até o fim. E ainda mais, a gente vai poder conhecê-lo depois de já ter tido um relacionamento com Ele. A gente não vai passar ileso disso, porque veja quantas pessoas viram Jesus e não o conheciam. E a gente vai ter esse privilégio de poder ver Ele, de conhecer Ele e dizer assim, eu te conheci. Quer dizer, o Senhor me conheceu e através disso eu pude te conhecer. Então é maravilhoso a gente viver no ano que a gente está, na vida que a gente tem, no tempo que nós estamos, é maravilhoso. E antes da gente finalizar, eu gostaria de colocar aqui um versículo que fecha todo a nossa meditação de hoje. Era Pedro falando sobre Jesus Cristo. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Bendito seja Deus. Então realmente é um privilégio o amar, ter alegria no nosso coração quando a gente pensa em Deus e a gente se concentra em Deus. Espero que essa meditação possa ter tocado o seu coração, assim como foi tocado em mim também. Um beijo, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo. Tchau, tchau!